da margem de erro. Eu venho falando já há muito tempo aqui. A direita apresenta diversos candidatos, mas não haverá candidatura viável se não tiver articulação, negociação e parceria com o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje inelegível. Se por algum motivo se tornar elegível, será o próximo presidente da República. Se não se tornar elegível, é o grande apoiador das eleições de 2026 para a candidatura da direita. Então, qualquer articulação na direita tem que passar num diálogo e numa conversa com o presidente Jair Bolsonaro, e essa pesquisa da Paraná Pesquisa mostra isso. Jair Bolsonaro já estaria à frente de Lula no primeiro turno e venceria por uma diferença já de 6 pontos, ou seja, fora de qualquer margem de erro, no segundo turno. No primeiro turno, Michele ou Tarcísio ficam abaixo de Lula, passariam ao segundo turno atrás de Lula e no segundo turno, aí então, eles reverteriam. Imagine a possibilidade de uma chapa Tarcísio Michele unificada. Aí você consegue ainda ter um membro do clã Bolsonaro como vice e um administrador, um governador que está fazendo um bom trabalho no estado de São Paulo, que é o governador Tarcísio. E aí nós estamos falando também, no caso de Tarcísio, que ainda não começou o processo eleitoral. Então ele tem muito para crescer, se tornando conhecido nos estados do Norte e Nordeste e mais conhecido ainda no Sul do Brasil. Então, ponto. Importante dizer, Bolsonaro é o fiel da balança para a direita na eleição de 2026. No que diz respeito à credibilidade das pesquisas, na eleição passada, a Paraná Pesquisa foi a que mais acertou no processo eleitoral, então a gente pode entender, tendo em vista as rejeições do governo atual, as rejeições do presidente do governo Lula, que a Paraná Pesquisa está no caminho correto. Eu levaria mais em consideração o resultado da Paraná Pesquisa recente agora, que mostra Jair Bolsonaro à frente. David de Tarso, você é um jornalista experiente. E aqui participou no Linha de Frente uma outra jornalista muito competente, muito experiente, tarimbada, que é a Ellen Brown. E a Ellen bateu uma informação, que obviamente ela não tem obrigação de revelar as fontes, de que se o presidente Lula não estiver com a popularidade em alta, ele não sairá candidato à reeleição. Porque ele não sairá para perder a eleição. Ele entende que já deu a volta por cima e teria encerrado aí sua trajetória política. Você acha que se a economia continuar patinando do jeito que está, nesse passo de pesadelo, pode a popularidade do presidente continuar estancada? Sem dúvida, até porque as pesquisas elas balizam quem serão os futuros candidatos. Então, tem pessoas que às vezes têm uma predisposição de querer disputar nas urnas, não só a presidência da República, mas também ao governo do Estado, mas elas não vão justamente porque as pesquisas e os partidos, se veem que tem a projeção de perder, já não vai para a disputa. Então, eu acho difícil a esquerda construir um nome até as eleições do ano que vem. Acho muito, remota essa situação. Eu acho pouco provável que isso aconteça de fato, mas o Lula, em vários momentos também, ele se coloca ali como, olha, estou realmente com vitalidade, com vigor, até nas redes sociais. Recentemente ele divulgou um vídeo onde ele fazia esteira, apesar da idade já mais avançada, ele se mostrando que está bem de saúde e estou pronto para disputar as próximas eleições. Mas óbvio que na posição dele também, já disputou 3. Na história do Brasil, não existe uma outra pessoa que cumpriu 3 mandatos. Então, se ele ver que vai perder de fato, obviamente que ele vai sair do cenário político e, por mais que a esquerda não consiga estabelecer um nome provável, acho que tudo indica para que ele não consiga. Apesar desses cenários das pesquisas apontarem, é uma percepção também de momento, porque as pessoas, à medida que ela vai no mercado e está tudo caro, à medida que ela vai, às vezes, pegar um empréstimo e os juros estão lá nas alturas, por conta das questões relativas ao governo, ela se sente frustrada e fala, preciso de mudança. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro também tem um alto índice de rejeição justamente por causa das falas promovidas durante a pandemia. Então, o cenário ainda pode mudar bastante até 2026. Sem dúvida alguma, né, meu querido Rodolfo Marisa, política é como uma nuvem, uma hora está aqui, outra hora está ali. Esse é um momento ruim porque ele reflete o momento da economia. Agora, o povo tem uma sabedoria popular. Será que o povo pressente, isso nós estamos falando, que falta um planejamento, falta uma visão, que as coisas são todas lançadas, uma narrativa atrás da outra? Será que isso também não tem influenciado? E aí eu te pergunto, como é que o presidente conseguirá regimentar as forças do Centrão em torno de uma candidatura que está patinando?
Passarinho que anda com morcego acaba de cabeça para baixo. Capês está cheio dos ditados populares. E antigos, por sinal, viu? Tá revelando muita idade hoje. Capês, o Ricardo Rose deu uma aula aqui sobre o pensamento das pessoas em relação à popularidade também do atual presidente, e isso ganha força agora nessa pesquisa do Paraná Pesquisa. Inclusive, você já recebeu aqui no programa o rapaz responsável, esqueci Murilo. Agora o Murilo, pelo Paraná Pesquisas, que tem crescido muito nos últimos anos, sobretudo acertando aí, quando a gente considera 1 ponto ou 2, considera um empate técnico, ou então a gente regula para cima, né? No caso, ele errou por 1 ponto, então ele praticamente acertou o resultado do último pleito para a presidência da República. Tem a ver muito com a popularidade, com certeza com a popularidade que está em baixa do atual presidente, e também a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível. Mas as duas pessoas que desbancam o atual presidente nada mais é do que a Michele Bolsonaro e também o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Duas pessoas são tidas como braço direito dele para uma possível campanha em 2026. Não é à toa que esses dois são apontados como os favoritos para talvez um principal substituto, caso ele continue inelegível. Victor Miciato, o gestor Tarcísio, com o carisma de Michele, com o sobrenome Bolsonaro, seria uma boa aposta para enfrentar a próxima eleição presidencial? Seria uma boa aposta, porque você está unindo aí uma visão, uma perspectiva liberal, juntamente com uma perspectiva conservadora. Diante disso, você está dialogando com a realidade brasileira que vem se transformando ao longo do tempo. Nós temos a necessidade de alguém que invista, como o Tarcísio, na bandeira da infraestrutura, ou seja, no desenvolvimento da nossa produtividade, juntamente com alguém que representa a pauta dos costumes, numa onda conservadora importante, contrária a essa perspectiva mais progressista que, ao vermos o que vem acontecendo no Ocidente, hoje está em baixa. Basta ver que as grandes empresas também estão mudando suas políticas. Os governos, Estados Unidos, Itália, Argentina, entre outros, agora no Equador, foram eleitos através de bandeiras conservadoras. Então, sim, eu vejo que há uma perspectiva interessante, sem contar ainda que nós temos nomes importantes, como o Ratinho, nós temos nomes importantes também como o Zema, que conseguem trazer outros estados para essa coligação. Meu querido Ricardo Rose, eu queria fazer essa pergunta ao Leandro Ferreira, mas como ele não veio, quero que você incorpore aqui o pensamento de Leandro Ferreira para tentar nos dar algum alento para equilibrar mais esse debate. Então, eu pergunto a você, a população parece que já percebeu que aquela conversa tenra para acalentar bovinos, que é a conversa mole para boi dormir, não está colando. Então foi primeiro os Yanomamis, vamos salvar a Amazônia, o jogral de artistas, a democracia. E parece que a população está falando, está sentindo no bolso a falta de planejamento. Você, que tipo de narrativa você poderia sugerir para tentar recuperar essa popularidade? Qual seria a narrativa? Já foram várias, foram usadas. Usa a imaginação aqui, porque você precisa fazer esse papel hoje aqui também. Olha, é um exercício difícil, Capês, porque eu e o Leandro, um abraço para o Leandro, estamos em lados bem diferentes da linha de pensamento. Mas primeiro ponto, como cidadão brasileiro, o governo precisava fazer. Não é narrativa, não. O governo tem que parar com a narrativa, que é o que ele tem hoje, contar história para boi dormir, e fazer o que o povo precisa que faça. Na campanha eleitoral, eu me lembro perfeitamente porque acompanhei essa campanha de perto. Na campanha eleitoral, o presidente Lula prometeu que ia acabar com esse negócio de jogo do Congresso Nacional dominar parte do orçamento. Já vão para mais de 50, 60 bilhões de reais. Aumentou as chamadas emendas parlamentares. Esse jogo de negociação, que até um certo ponto é legítimo e é importante que aconteça entre legislativo e executivo, mas virou a casa da mãe Joana. Virou bagunça, o Legislativo está comandando uma boa parte do orçamento brasileiro, mais de 50 bilhões de reais e muitas vezes sem transparência. O presidente Lula prometeu isso.
em campanha eleitoral. Então, cadê? Ele precisa fazer, ele precisa ir lá e peitar o Congresso Nacional de certa maneira ou negociar de uma maneira diferente, que esse dinheiro possa ser revertido para investir de fato nos problemas que a população tem. Fazer programas sociais que o presidente está prometendo, é a linha, agora vai vir, vai abrir a porteira de benesses. Uma das principais promessas do presidente da República foi isentar para quem ganha até R$5.000 do imposto de renda. Deve ser a grande bandeira que ele vai fazer aprovar a qualquer custo no Congresso Nacional, porque isso vai melhorar a popularidade do presidente. Tenha certeza disso. E a gente está vendo outros movimentos deste governo com o sentido de melhorar a imagem do presidente. E esse é um grande dos problemas que nós temos no Brasil. Estão preocupados sempre com a eleição. Como eu falei no começo do programa aqui, em 2027, a peça de ficção científica chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o Congresso, que o presidente da República, a presidência da República já enviou para o Congresso Nacional, já mostra que em 2027 a gente não tem dinheiro para pagar as contas que nós já temos hoje. O próprio governo está dizendo isso, ou seja, em 2027 pode ser que a vaca foi pro brejo, literalmente. A gente está preocupado com isso hoje? Não. Hoje a preocupação do governo é melhorar a imagem do presidente visando eleições de 2026. Talvez esse pensamento pequeno, mesquinho, tacanho de um líder de Estado é que esteja jogando o presidente ladeira abaixo em sua popularidade. Agora, será que a culpa é do presidente Lula só? Queria ouvir você, David de Tarso. Antes da Primeira Guerra do Golfo, a Operação Tempestade no Deserto, a bolha que estava em volta do Saddam Hussein dizia que ele ia derrotar os Estados Unidos e a OTAN. E que ele poderia derrotar. Você viu que a guerra durou 3 meses, destruíram o Iraque na primeira vez, na segunda enforcaram o homem depois. Eu pergunto a você, será que não existe uma bolha em torno do presidente? A gente vê ele fazendo discurso, contando piadas, e o pessoal rindo, você vê que mesmo não achando graça, rindo, batendo palma. Como é que fica essa questão, essa bolha no entorno do presidente? Talvez não está deixando ele perceber esta situação? Não, eu acredito que ele sabe sim, é um estrategista nato, né? O Lula ele tem um discurso muito popular. Agora, a narrativa que ele quer gerar, até mesmo por meio das propagandas, respondendo a pergunta que você direcionou ao meu colega, mas respondendo ela, já são direcionadas nesse quesito de nós pegamos um país devastado e estamos consertando aos poucos. Essa é a narrativa que está sendo gerada por meio das propagandas políticas da gestão de Lula. E isso será usado também durante a propaganda política de 2026, de que, olha, esses 4 anos a gente fez muita coisa, apesar de não apresentar nada. Mas, de fato, o país estava completamente destruído. Então, a gente realmente sofreu esse processo de revitalização e agora vamos começar a entregar. Prometeu bastante coisa durante a campanha eleitoral e não entregou praticamente nada. Se vocês conseguem lembrar de algo que o governo realmente tenha, assim, olha, durante a campanha a gente prometeu e a gente conseguiu entregar, não há. Então, a gente só vê negociação em relação às emendas e em relação a questões que realmente a gente não consegue nem entender quais são os planos do governo para daqui em diante. Muito bem. Vitor Miciato, o governo dos últimos 22 anos, o governo do PT esteve 16 no poder. Quando ele diz que precisamos consertar o país, ele está consertando o país que quem arrebentou? Olha, sai dessa daí. É difícil crer que há uma esperança enquanto esse governo estiver no poder, enquanto projeto de país. Essa vitória do Lula, eu tenho para mim que, sinceramente, ele nem queria voltar. Ele nem queria voltar ao poder, tamanho o peso que ele ia receber, a herança que ele recebeu do próprio partido. E o que a gente está vendo diante disso é o fim agonizante de uma trajetória que prometeu entregar um país próspero e vai entregar um país extremamente endividado, com problemas sérios para se resolver de forma estrutural. Então, é um governo que, longe de colocar o país dentro de um eixo de reformas, dentro de um eixo de desenvolvimento, vai não quebrar, mas deixar o nosso país cada vez mais envergado. Meu querido Rodolfo Maris, que eu abraço, mas não aperto, queria ouvir a sua opinião. Não, pegando carona no que o David falou, que não teve uma campanha, eu citei aqui o projeto Pé de Meia, que foi colocado esse ano, que foi votado esse ano, sem que nós tenhamos, ou naquela ocasião, não tinha acontecido ainda, né, a votação para o orçamento de 2025. E foram liberados, parece que 6 bilhões para esse projeto. De onde veio, como vai ser pago, como é que a gente vai fazer, nós não sabemos. Mas foi orçado, foi votado e hoje ele está aí.
Demorou para emplacar? Demorou muito para emplacar. Nós também tivemos uma bandeira que realmente não foi emplacada ainda, que é a isenção do imposto de renda. Isso foi campanha política lá em 2022 e até agora não aconteceu nada. Por quê? Porque vai virar bandeira para 2026. Muito bem. Mas, meu querido Ricardo Roso, eu encerro então com você. Esse pé de meia, esse projeto também eu não vi nada. Agora está mais um pedala Robinho do que um pé de meia. Eu queria ouvir você. Será que não é muita narrativa? Não pode fechar o programa, vai. É só narrativa, Capês. É importante dizer que, óbvio, a gente tinha que lidar com a questão da evasão escolar no ensino médio, sim, mas a gente optou por melhorar a qualidade da educação, da infraestrutura das escolas, de melhorar a qualidade efetiva dos professores, não. A gente optou a fazer aquilo que o PT gosta de fazer, pegar um pouquinho de dinheiro e dar na mão do futuro eleitor. Então, esse processo, que é o pé de meia, é isso, feito ainda de um jeito à la pedalada fiscal, que é importante lembrar, não sou eu que estou dizendo, o Tribunal de Contas da União que está dizendo isso. Mas nós não optamos em melhorar a infraestrutura das escolas, valorização dos professores e fazer com que o estudante de fato queira estar na escola. A gente optou em dar um pouquinho de dinheiro, pensando em quê? Na reeleição de 26. Muito bem. E pensando agora no 3 em 1, nós vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência e agora vocês seguem com o Evandro Cini, porque o debate no 3 em 1 também vai pegar fogo. Bom programa, Cini. Valeu, Capês. Um abraço para todos aí do Linha